Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live aqui no Instagram e hoje nosso assunto vai ser treino polarizado, tá legal? O que é o treino polarizado, como executar, para quem serve, né? Por que ele funciona? Então hoje é um assunto bem interessante. Esse assunto de treino polarizado surgiu lá da enquete que eu lancei no nosso grupo de conteúdo e confesso que eu fiquei bastante surpreso com a escolha do pessoal sobre querer saber mais sobre o treino polarizado. Então hoje é sobre essa temática que nós vamos conversar. Ao pessoal que já está entrando aí, show de bola, né? Aproveita que vocês estão logo no comecinho, já vai compartilhando a live, clica no aviãozinho, manda nos grupos de pedais, manda até inclusive os nossos atletas aí da assessoria que já entraram, manda lá no grupo da assessoria também para todo mundo saber que já começou. Bom dia Danilo, tudo certo? Bom dia o Fábio também, que eu vi que o Fábio entrou aí já. Pessoal, antes de mais nada, antes de começar aí a entrar no tema do treino polarizado, eu queria dizer o seguinte: quando a gente começa a falar de treino polarizado, limiar de lactato, potência, VO2, essas temáticas um pouquinho mais avançadas do treinamento, sempre vai ter que ter a visão de que esses assuntos eles só vão de fato ser importantes para vocês quando vocês estão dando conta do básico. Eu só vou pensar realmente em treino polarizado se eu estiver dando conta do básico. Eu só vou ficar pensando aí em me informar sobre a limiar de lactato se eu dou conta do básico. Eu só vou querer me informar aí sobre saber sobre VO2, sobre tudo, se eu estou dando conta do básico. E o que é o básico no treinamento? O básico no treinamento é ser consistente ao longo do tempo, ser consistente ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Não é ser consistente ali por uma semana, 2 ou 3, tá legal? Ter sempre uma boa base formada, tá legal? E quando eu digo uma boa base formada eu fiquei um período ali de 2 semanas sem treinar, eu já preciso recompor a minha base antes de fazer os treinos fortes. E sempre ficar atento na recuperação. Então esse é o básico do treinamento. Se manter consistente, sempre ter uma boa base ali de treinamento e ficar atento na sua recuperação. Esse é o básico, tá? Bom dia, Maria Regiane, tudo certo? Bom ter você aqui. Então, se vocês, eu vou comentar aqui sobre o treino polarizado, informar para vocês tudo certinho. Mas se vocês não derem conta desse básico, esse conhecimento vai ser perdido, tá legal? Esse conhecimento ele não vai ser válido, porque vocês vão estar sempre no começo, vão estar sempre no início. Então, fala Jefferson, beleza? Bom dia. Então, tendo entendido isso, aí eu começo a falar do treino polarizado, que não é fácil de colocar em prática. Existem outras formas de controle da intensidade semanal. Ficou bacana porque vocês escolheram essa temática. E na semana passada, na live da semana passada, eu falei sobre controle da intensidade. Então, de certa forma, eu falei do controle da intensidade na semana passada e agora eu venho com um método específico de controle da intensidade, né? E aí, quando a gente fala dos métodos, né, das teorias, existem 4 principais formas de se controlar a intensidade, não de se controlar, mas de organizar a intensidade do treinamento na semana e durante o treinamento como um todo. Uma delas é o polarizado, que é o que nós vamos comentar hoje, tá? Uma outra é o piramidal, não é o treino piramidal que nós fazemos na assessoria, tá? Isso aqui é o controle de intensidade piramidal ao longo das semanas. E tem o controle de limiar e o de alta intensidade. Eu posso fazer uma live sobre cada um desses métodos, tá legal? Mas hoje nós vamos falar sobre polarizado. Só quis trazer essas nomenclaturas aqui para vocês saberem que existem vários métodos de distribuir a carga de treinamento ao longo das semanas, e ao longo do mês, ao longo dos meses e ao longo dos anos, beleza? Polarizado, por que tem esse nome? Porque se divide em 2 polos, né? Momentos muito leves e momentos muito intensos. O do meio não existe, tá legal? Imagina, na primeira assim, deixa eu construir um raciocínio com vocês. Pessoal que está entrando aí, bom ter vocês aqui comigo. Vai mandando soquinho aí para mim ver todo mundo que está aí. E vai compartilhando, tá? Vou pedir bastante para vocês compartilharem a live, para o pessoal saber que eu já estou ao vivo. Para trabalhar com treinamento polarizado, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que o pensamento de 5 zonas de treinamento, ele atrapalha
E aí tem que se ter o trabalho, o pensamento de 3 zonas de treinamento, tá? Porque é polarizado. Vai ter apenas a zona 1, a zona 2 e a zona 3. Legal? Essas 3 zonas. E aí você não vai precisar de fazer a divisão em 5 zonas, como normalmente os aplicativos entregam pra gente, o Strava entrega pra gente. Você vai ter que ter um pensamento de divisão em 3 zonas. E por que essa divisão? Fala Silvio, fala Valdomir, cara, bom ter vocês aqui. Por que essa divisão em 3 zonas? Porque o treino é polarizado. O que acontece? Você vai passar muito tempo na zona 1, vai passar um período na zona 3 e na zona 2 vai ser quase nada. Então por isso que chama treino polarizado, porque você fica nos 2 polos. Opa, ficou ruim com os dedos. Você fica nos 2 polos, né? Você está muito leve ou você vai estar muito forte. Ali um moderado não vai ter, aquele moderado intenso não vai ter. Então o que acontece? Tem algumas vantagens de se fazer o treino polarizado, tem. Só que é muito difícil, né? Porque eu fiz algumas contas aqui para que eu fique na minha zona 1, tendo em vista essa metodologia do treino polarizado, é um treino muito, mas muito leve, tá? É um treino que ele vai ficar a maior parte ali, eu no ritmo que eu considero passeio. E é um ritmo que eu sei que eu não gosto de estar num ritmo de passeio, vocês não gostam de pedalar em ritmo de passeio e dificilmente vocês vão conseguir se manter em ritmo de passeio. Então, vai falar assim, Marcos, mas eu consigo fazer o treino polarizado? Cara, se você tem a disciplina para se manter ali num ritmo de passeio, pode ser que sim. Agora, se não, se você gosta de trabalhar ali com aquela sensação de perna queimando, gosta de trabalhar ali com os treinos dando uma boa média, o treino polarizado não é para você, beleza? Então, vamos lá, construindo o pensamento. O treino polarizado, ele trabalha com 3 zonas de treinamento. Zona 1, Zona 2, Zona 3. Você pode utilizar a percepção de esforço para classificar essas zonas. Você pode utilizar a frequência cardíaca para separar essas zonas. Se você tiver o sensor de potência, você pode utilizar a potência para separar essas zonas. Mas é importante você saber que você vai estar sempre dividido em 3 zonas. E o treinamento ele vai estar prioritariamente na Zona 1 e um pouco em Zona 2. Tá legal? Esse é o pensamento do treino polarizado. Fala assim, Marcos, mas quando... Bom dia, Jerônimo, tudo certo, cara? Bom ter você aqui também. Olha só, mas vai falar assim, Marcos, mas quando a gente faz os treinos intervalados, que você pede pra gente, é basicamente isso que acontece, né? Quando a gente está no aquecimento, é muito leve. Quando a gente faz os intervalados, né, os períodos de intervalo, é muita intensidade. E aí depois volta no desaquecimento lento. Beleza, se a gente pegar um treino apenas, pegar um treino intervalado, né, que eu peço para vocês fazerem, por exemplo, um treino de tiro, um treino de VO2, a gente pode pensar que aquele momento daquele treino, ele foi um treino que se encaixa aí na metodologia do treino polarizado. Né? Porque se você pegar um treino intervalado mesmo, que a pessoa foi lá, fez, entregou, dependendo da duração dos estímulos, você vai olhar e vai ficar muito tempo no moderado e um pedacinho no intenso. E aquele intenso foi muito intenso. Tá legal? Então, se a gente olhar para o treino intervalado que nós fazemos com nossos atletas da assessoria, sim, aquele treino intervalado pode encaixar num pensamento de treino polarizado. Só que aí aonde vem a questão? Vem nos outros treinos da semana. Porque nos outros treinos da semana a gente não fica trabalhando só Z1, a gente não fica trabalhando numa intensidade tão leve assim. Quando eu peço o treino de rodagem para os nossos atletas da assessoria, é um trabalho de Z2 ali, né, Z2 um pouquinho alto, né, que até utiliza a expressão assim, você vai fazer o treino de rodagem é para você ficar um degrauzinho abaixo ali do momento em que sua perna começa a queimar e você fica ofegante. Então, se for falar em treino polarizado, se for pensar em treino polarizado mesmo ali, ao pé da linha, esse período que você está pedalando e você está um degrauzinho a mais para sua perna queimar, um degrauzinho a mais para você ficar ofegante, esse período ele não vai existir.
você não vai poder ficar nele, porque ou você vai estar muito fácil, né, ali no Z1, ou você vai estar com muita intensidade, que é no Z3. Tá? Lembrando que no treino polarizado a gente utiliza somente 3 zonas de treinamento. Legal? Z1, Z2 e Z3. E aí a Z2 praticamente não vai existir. Pessoal, tá ficando claro até agora aqui? Se tiver ficando claro, vai dando um soquinho aí para mim, me dá informação. Se durante que eu tô dizendo aqui para vocês ficarem dúvidas, manda aí no chat, tá? Manda no ponto de interrogação que eu vou esclarecendo vocês, tá legal? Então, esse é o sistema Deu para entender até agora o que é o treino polarizado? O treino polarizado é um método de distribuir as intensidades do treinamento ao longo das semanas, ao longo dos meses, de forma que você passe um período muito moderado não, muito leve, e o período intenso. O treino polarizado, quando você vai pensar em fazer o treino polarizado de verdade, você vai ter apenas 3 zonas de treinamento: leve, moderado e intenso. Z1, Z2 e Z3. Quando vai dividir, quando você vai olhar ali os seus gráficos para ver se você realmente fez o polarizado, você vai encontrar 80% em Z1, 80% muito leve e apenas 20% ali muito intenso. Legal? Esse é o treino polarizado. Legal? Agora, pensando e sempre essa temática, tá? É 80% leve e 20% intenso. Isso é o treino polarizado. Imaginando, colocando em números, vou imaginar se, nossa, eu sou um cara que pedalo pouco, eu pedalo 100 km por semana. Você vai fazer 80 km, 80 km, leve, passeio, frequência cardíaca baixa em Z1. E o restante, os outros 20, serão intensos, mas intensos de infartar, intenso de passar mal. É intenso mesmo. Não vai ter aquele intenso que a gente consegue controlar. Tá? Então, é 80% leve e 20% muito intenso. Tá? Eu pedalo 200 km por semana. Então, beleza. Vai ser 160 ali na semana bem levinho, né, passeando, e vai ser 40 km na semana com mais intensidade. Tá legal? Então, agora vamos falar sério, né? Quem é que consegue pedalar só 20 km na semana intenso? É difícil, cara, é difícil, tá bom? Então, tendo em vista que vocês entenderam isso que eu disse até agora, vou falar para vocês algumas vantagens e desvantagens do treino polarizado, beleza? A primeira vantagem, cara, que é uma coisa que tem que ser levada em consideração, que é importante, é a probabilidade baixa de lesão, a probabilidade baixa de overtraining. Porque como você está muito mais tempo fazendo ali o Z1, o que acontece? Você não vai ficar fadigado o tempo todo, você vai ter um bom tempo de recuperação. E às vezes as pessoas têm muita dificuldade em fazer os treinos de recuperação, em permitir que o corpo se recupere. Né? Geralmente o que é? É paulada. Então a pessoa que tiver a disciplina para fazer um treino polarizado é bom, porque a gente vai saber que ele ou ela vai conseguir treinar e não vai entrar em overtraining. Porque afinal de contas, se a pessoa pedala 200 km, 160 foi só passeio e só 40 foi intenso, né? Aí outro fator que é positivo, né, que esse eu gosto, tá? Do treino polarizado. Como você vai passar pouco tempo em alta intensidade, isso te permite que a sua alta intensidade seja realmente muito alta. É diferente daquela pessoa que sai em todos os treinos para fazer a média. Todo treino eu quero que dá boa média. De repente o cara tem esse pensamento, ou a mulher tem esse pensamento. Aí o que acontece? Todo treino ele está num ritmo forte. Aí se todo treino ele está num ritmo forte,
dificilmente ele vai poder ter períodos de intensidade extrema. Agora, se todo tempo você está em Z1, todo tempo você está leve, no momento em que você vai para aplicar intensidade, aquela intensidade vai ser absurda, vai ser muito forte, porque você vai estar descansado, né? Você vai estar com o corpo ok para aplicar aquela intensidade. Então, uma das coisas que eu acho interessante no treino polarizado é essa questão de você conseguir aplicar uma intensidade absurda nos períodos de intensidade. Diferente de um treino que aí não é um treino intervalado de limiar, mas é uma diferença da distribuição do treino em limiar, porque a distribuição do treino em limiar você passa o tempo todo ali numa intensidade mais forte. E aí você não tem espaço para chegar no seu limite. E lembra que eu falei na live passada? Quando você vai pensar no seu treinamento, você tem que ter períodos de alta intensidade. Você tem que ter períodos ali que você vai chegar perto do seu ponto de quebra. Se você não tiver isso no seu treinamento, você não consegue, né? Você não vai saber o seu limite, aí você vai quebrar em treinos que você não pode quebrar porque simplesmente você não descobriu o seu limite, beleza? Então, vantagens do treino polarizado: a baixa probabilidade de overtraining, de lesão, né? De baixar a sua imunidade, e a possibilidade de você chegar em momentos de muita, mas muita intensidade mesmo, tá legal? Isso te permite, né? O treino polarizado te permite isso. Aí você vai falar, mas Marcos, como é que vai funcionar se eu fizer isso mesmo? Nossa, andei maior parte do tempo ali só na rodagenzinha, só no passeio, e só 20% do meu treino eu coloquei altíssima intensidade. Vai funcionar? Eu vou chegar lá na prova, eu vou conseguir. Funciona, tá bom? Funciona. Se você adaptar seu organismo, fazer isso de forma disciplinada, funciona, tá legal? É difícil fazer? É difícil executar? É, mas funciona, tá legal? Marcos, se funciona, você utiliza isso com todos os seus atletas da assessoria? Claro que não, claro que não, porque aí existem os métodos de treinamento, como eu falei aqui, tem 4 métodos de distribuição de intensidade. E existe a vida do atleta amador. Existe a vida ali, o que o cara gosta de fazer, o que dá prazer para ele, o que estimula. E não é só porque um método de treinamento dá resultado que ele vai servir para o meu atleta ou que ele vai servir para você. Então não é só porque eu estou dizendo aqui que o treino polarizado é feito desta forma e que de fato ele dá resultado que ele vai ser bom para você. Às vezes não dá, às vezes você tem um volume de treino pequeno, às vezes o tempo que você passa em cima da bike rodando é pouco, aí você não pode se permitir a ficar rodando em Z1. Às vezes você é uma pessoa que está num ponto de treinamento, né, um pouco novo, né? E você não tem a capacidade física nem a capacidade psicológica de suportar períodos de muita, mas muita intensidade mesmo. Você não suporta aquele desconforto extremo. Então o treino polarizado não é para você. Tá vendo? Só 2 situações aqui que já mata e a gente já define que o treino polarizado não encaixa na pessoa. Se a pessoa tiver um volume de treino pequeno e se a pessoa for alguém que não suporta intensidades muito pesadas, muito altas, né? Aquele é tão desconfortável que ele não faz, ele não entrega, tá legal? Então o treino polarizado funciona, tem suas vantagens e desvantagens, tá? Deixa eu ver o que o Danilo mandou para nós. Danilo, e rodar em baixa intensidade também tem suas vantagens e é muito necessário no nosso processo de ganho de performance. Sim, claro, Danilo. Tem que rodar em baixa intensidade. Só que aí vem uma outra conversa, né? Cara, quando vai falar treino polarizado, a baixa intensidade é muito baixa. Eu fiz aqui uns cálculos de frequência cardíaca, só para vocês entenderem, mas é muito baixa, né? É abaixo do treino de rodagem quando a gente vai para cardial ali, cara. Então, é bacana, é bonito saber que os atletas profissionais de elite fazem treino polarizado. É bacana, é legal saber. É legal saber que o treino polarizado a gente pode executar ele, né? E dá certo. É legal saber. Só que, cara,
Quando a gente pensa num profissional fazendo treino polarizado, eu falei aqui de 100 km, 200 km na semana, e a maioria dos atletas amadores não consegue fazer 200 km na semana. Enquanto se faz isso, nós fazemos isso, os profissionais eles vão fazer, sei lá, 1000 km por semana. Enquanto a gente batalha para treinar 5, 6 horas por semana, eles treinam 20, 25. Então, para um atleta profissional, é muito fácil e é indicado que ele faça um polarizado. Porque a carga de treino dele é muito grande, o volume de treino dele é muito grande. E ele não vai conseguir manter muito tempo em alta intensidade, porque ele precisa recuperar. Então, se vocês pensarem assim, eu vi na televisão que os atletas de elite, né, eu vi lá uma matéria, eu vi um post de alguém que quis ali fazer um sensacionalismo de que somente o treino polarizado vai funcionar porque é o que os profissionais fazem. Tá, mas a gente tem que olhar ali pro que o profissional faz, porque é a vida do profissional, que é muitas horas de treino, muitas horas em cima da bike. Aí ele consegue fazer o polarizado. Mas aqui a gente que está brigando para ficar 6, 7 horas em cima da bike, será que dá para fazer o polarizado? Não sei, né? Agora falando algumas dificuldades do treino polarizado, olha só. Dificuldades, que eu já estava comentando aqui. Se manter em baixa intensidade é uma grande dificuldade do treino polarizado. Pô, é chato pra caramba. Eu acho chato pra caramba treinar em baixíssima intensidade. Pô, não tem emoção, e você vai girando ali. Pelo menos eu perco o foco, né? Tô fazendo um treino muito leve, eu perco o foco, começa a me distrair. Aí daqui a pouco a cadência começa a ficar errada, porque tá tão fácil que você se distrai. Então não é fácil treinar em baixa intensidade. Treino moderado é bom, treino moderado é bacana, porque você está num ritmo ali gostoso, ritmo interessante, mas em baixa intensidade é difícil se manter. Mesma coisa aqui, ó. Tinha falado dos profissionais. A dificuldade de fazer o treino polarizado é que precisa ter um grande volume de treino. Eu não consigo visualizar alguém que treina 3 vezes por semana, ali treinos de 1h30, aí no final de semana um pouco maior, um pouco mais longo, 3, pensar em fazer exclusivamente o treino pensando em fazer as cargas polarizadas. Vai faltar pro cara, né? Então tem que ter esse pensamento. Agora, pessoal, se ficou certinho, dá um suquinho aí pra mim, beleza? Lembra de compartilhar a live, né? Vai compartilhando aí com os grupos, com quem vocês acham que vai gostar do conteúdo. Agora, a divisão das zonas de treinamento no treino polarizado, como seria, como deveria ficar. Tá legal? Lembrando que treino polarizado a gente vai pensar em Z1, Z2 e Z3. A gente não vai pensar em Z4 e Z5, é apenas 3 divisões. Tá legal? Vamos lá. Eu utilizei como referência, aí vocês utilizam a referência de vocês, a minha frequência cardíaca máxima ali, valor de 175. Raramente eu atinjo essa frequência cardíaca de 175 nos meus treinos. Quando eu chego é morte súbita. Então eu sei que a minha frequência cardíaca máxima está ali na região de 175. Então na hora que eu vou pensar no meu treino polarizado, eu tenho que saber a divisão da minha zona de treinamento. Eu tenho que saber a divisão das zonas que eu vou utilizar. Quando eu estou em Z1, quando eu estou em Z2, quando eu estou em Z3. Então a primeira coisa que vocês têm que saber é definir a sua frequência cardíaca máxima real. Beleza? Então definiu lá a frequência cardíaca máxima. Tá legal? A minha é 175. Tá? Até coloca quem está comigo aqui na live agora, coloca a frequência cardíaca máxima de vocês, só para ver se tá muito longe da minha ou não. Então o que acontece? Vou fazer o treino polarizado, uau, né? Gostei, achei bacana, eu quero ficar passeando 80% do tempo e só quero fazer força em 20%, beleza. Então vai dividir em 3 zonas. Esquece lá o que o Strava mostra de 5 zonas, você vai dividir em 3. Tá legal? Ó, o Patrick 195, não, o Patrick 189, o Pop, Jackson, né? 195, né? Tá alto, hein, Jackson? Né? Depois coloca sua idade aí pra ver se é um rapazinho novo ou não. Então o que acontece? Zona 1, né? Que é onde você vai ficar a maior parte do tempo. Zona 1.
seria de 50 a 75% da sua frequência cardíaca máxima. É até interessante de repente vocês anotar, né? 50 a 75% da sua frequência cardíaca máxima. Então eu, Marcos, que tenho a frequência cardíaca máxima de 175, se eu for fazer o treino polarizado, se eu pegar isso para mim e falar, vou testar, eu vou colocar em prática, 85% do tempo que eu tiver em cima da bike, eu vou ter que ficar com a frequência cardíaca entre 87 e 131. Cara, a minha frequência cardíaca máxima é 175. Eu teria que estar pedalando a maior parte do tempo a 131 no máximo. Imagina eu sair 2 horas para pedalar e a frequência cardíaca não passar de 130. Eu ficar realmente ali a 75% da minha frequência cardíaca máxima. Cara, é um treino entediante. É um treino entediante. Eu vou ver ali as tiazinhas passando por mim, eu vou ter que continuar girando. Eu vou ver o pessoal que começou há pouco tempo no pedal passando por mim ali, que nem sapatilha usa, e vou ter que continuar mantendo aquela tocadinha. Porque 130, cara, 130 é muito leve, é muito fácil. Né? Então, imagina que vai ter que se manter a maior parte do tempo nessa região. Né? Fala, João, beleza? Então o que acontece? A Z2, né? Pensando no treino polarizado que trabalha somente com 3 zonas, né? Aonde ficaria a minha Z2? A minha Z2 ficaria entre 75% e 82% da minha frequência cardíaca máxima. Tá? E aí para mim daria 131 a 143 batimentos. E aí no meu treinamento, eu sei que quando eu saio para fazer um treino moderado, quando eu saio para fazer meu treino mais leve ali, eu sei que eu fico nessa região, eu sei que eu fico nesse patamar de Z2. Então se eu for pensar no treino polarizado, eu teria que mudar todo o meu sistema de treinamento para que eu não ficasse mais nessa região. Vou ter noção, ó, minha frequência, de novo, eu vou falar assim os números para vocês ir pegando de vocês e pensando também. Minha frequência cardíaca máxima é 175. Se eu trabalhar com um treino polarizado, uma frequência cardíaca ali entre 131 e 143, ali chegando até de repente a 150, é uma frequência cardíaca que eu não atingiria, eu não poderia ficar nessa região. Porque o treino polarizado eu vou estar em Z1 que é muito leve, ou eu vou estar em Z3 que é muito pesado. Eu não ficaria ali no meio. Então por isso que o treino polarizado é difícil de entregar e difícil de executar. Pô, cara, eu a 130 de frequência cardíaca, pô, não é nada. Né? E eu não posso nem chegar até ali. Legal? Então, pensa nisso, tá? Bonitinho, treino polarizado, estão falando. Né? Eu acho que o pessoal ter votado tanto ali na enquete, no nosso grupo de conteúdos, é porque existe aí um murmurinho na internet em relação ao treino polarizado, só que tem essa dificuldade para entregar. Legal? E aí, a Z3, a Z3 tudo bem, a Z3 passou no caso da minha frequência cardíaca máxima, que é 175, o Z3 vai ficar ali na casa de 82% a 100% da frequência cardíaca máxima. Se for a minha, vai ser acima dos 143 até os 175. Mas, por exemplo, se eu fosse fazer isso aqui, eu já faria muitas ressalvas. Por isso que é extremamente complicado pegar ali uma regra de treino e querer aplicar, querer colocar na sua vida. Porque, por exemplo, eu sei que se eu tiver 150 de frequência cardíaca, eu sustento de uma forma tranquila. Então, se alguém foi lá e pegou os dados, pegou as informações e viu que, eu faço treino polarizado, eu dividi a minha zona de frequência cardíaca, e aí calhou da pessoa ter a mesma frequência cardíaca que eu, de 175, frequência cardíaca máxima do que eu, de 175. E aí a pessoa fez a divisão, né? 82% da minha frequência cardíaca máxima, tá dando 143. Cara, 143 não é tão intenso assim. Então até quando a gente vai pensar esse treinamento, usar fórmulas, usar os cálculos ali da maneira que se está dizendo,
é complicado. O que eu faria aqui? Eu já jogaria esse Z3 para cima de 160. Né? Pô, se eu estou dividindo a frequência cardíaca máxima da Paola ser 216, eita nós, né? O coração parece um foguete ali. Então o que acontece? Se eu for trabalhar o treino polarizado com um atleta meu, eu já mexeria nesses percentuais de frequência cardíaca. Aí eu veria, se o meu atleta suporta ali segurar 160, eu não pensaria que o Z3 dele começava em 82%, eu pensaria que o Z3 dele vai começar em 90%. Então, só para vocês terem noção, quando eu configuro as zonas de treinamento dos meus atletas, eu não utilizo regra de porcentagem. Eu não utilizo regra de porcentagem assim igual essa que eu falei para vocês aqui, que é o que a gente encontra. Z1, Z2, Z3. O que eu faço? Qual é a percepção de esforço que esse atleta tem quando a frequência cardíaca dele está em tal? Qual é o ritmo máximo que ele consegue sustentar durante um tempo? E aí eu vou pegando essas informações e coletando essas informações, eu sei aonde vai ser a frequência cardíaca de trabalho dele, ou dela, né? Então vamos lá. E por que eu estou falando assim, cara? Eu fico tão encafado com isso. Eu sei que... tem uma ligação aqui, deixa eu desligar. Aí, pronto. Eu sei que num treino que eu não estou tão forte, eu me mantenho a 150. O treino não está tão intenso assim. Um treino, eu consigo manter a 150 de frequência cardíaca o tempo todo. Então, se eu estiver mantendo 150 de frequência cardíaca o tempo todo, eu sei que é uma intensidade que pro polarizado não é o Z3. Né? Pro polarizado não é o Z3. Imagina assim, uma intensidade que você consegue manter durante 2 horas, 2 horas e meia. Aquele treino que você saiu, né, para fazer força com o pelotão, coisa e tal. Se você consegue manter o 150 o tempo todo, naquelas 2 horas, 2 horas e meia, aquele não é o Z3 que você vai utilizar para fazer o treino polarizado. Aquele não é o Z3 do treino polarizado, porque você está conseguindo manter por muito tempo. Aí você vai pegar aquelas 2 horas, 2 horas e meia no seu total do treinamento, ela sozinha vai dar uns 40% do seu treino. E aí se você conseguiu manter a intensidade alta por 40% do seu tempo, num treino direto, contínuo, e você está pensando em fazer o treino polarizado, tá errado, não tá certo. Então, vocês estão entendendo? Cara, eu tô conseguindo ser claro aqui nisso que eu estou explicando, para vocês verem como não dá para pegar só as porcentagens, tá? Que você tem que pegar e trabalhar com o que você sente, com o que você sente, com a sua percepção de esforço, com o que você consegue entregar e com o seu limiar de capacidade de suportar o desconforto. Tá legal? Então vocês precisam, tem bastante coisa aqui para pensar. Pessoal, manda um soquinho aí se eu estou conseguindo ser claro, senão eu vou mudando a forma aqui. Tabulando o que eu estou dizendo aqui em relação às zonas. Lembrando, estamos falando de treino polarizado. Treino polarizado é um método para você distribuir as intensidades durante a semana, beleza? O treino polarizado se caracteriza por você estar em 80% do tempo em Z1, intensidade leve, mas não é moderada, é leve, e 20% em intensidade intensa, intensa mesmo, tá legal? Muito intenso, passando mal, tá legal? Quando a gente vai pensar em treino polarizado, nós pensamos em três zonas de treinamento apenas, Z1, Z2 e Z3, tá legal? Quando nós pensamos em treino polarizado, o Z2 praticamente não vai existir no nosso treinamento, tá? O Z2 vai ser praticamente nada. Quando nós pensamos em treino polarizado, a gente vai passar 80% em Z1 e 20% em Z3, beleza? Treino polarizado é muito bom para atleta. Treino polarizado é muito bom para atleta, porque atleta profissional, tá? Quando eu estou dizendo atleta profissional, porque todos nós somos atletas. Porque o atleta profissional ele tem uma carga, um volume de treino muito grande, e aí isso permite que ele faça
o volume dele em Z1 tranquilo, né? Porque ele tem muita rodagem e que no momento de intensidade dele ele vai aplicar muita intensidade mesmo. Na hora que ele sair para fazer um estímulo de 2 minutos, a potência, a intensidade que ele vai colocar, o torque que ele vai conseguir fazer naqueles 2 minutos é insano, porque ele tem uma capacidade de aplicação de força, aplicação de potência muito grande. Coisa que a maioria dos amadores, sobretudo quem está começando o treinamento, acaba não tendo, né? Porque a nossa aplicação de força, a nossa aplicação de potência é limitada, não está indo no nosso máximo. Tá legal? Então, resumindo aqui, treino polarizado funciona? Sim, funciona. Treino polarizado é para todos? Não, não é para todos, né? É para uma parcela da população que tem condições para executar. Treino polarizado é fácil de pôr em prática? Não, é difícil de pôr em prática. Tá legal? Eu passo treino polarizado para os nossos atletas da assessoria? Não, não passo treino polarizado. O pensamento não é polarizado. Por que você não faz isso, Marcos? Funciona. Porque cada atleta tem sua vida, tem sua rotina, tem suas necessidades, tem os seus desejos. E tem uma coisa que eu bato muito forte, que é o processo de treinamento, ele tem que ser feliz, ele tem que ser agradável, você tem que estar contente fazendo aquilo. Eu duvido muito que os nossos atletas eles vão gostar de passar 80% em Z1. Eu duvido muito que os nossos atletas vão ficar felizes sendo passados ali pelo pessoal iniciante e continuar controlando aquela intensidade baixa. Então eu prefiro trabalhar de uma outra forma. Completando também, não adianta você se informar, porque os atletas profissionais fazem um treino polarizado, saber tudo sobre o treino polarizado se você não fizer o básico. Falei isso no começo da live. O básico é consistência, ter sempre uma base de treinamento bem formada e estar preocupado com a sua recuperação. Esse é o básico. Tá legal? Então, pessoal, espero ter conseguido aqui colocar uma luz sobre o treino polarizado em vocês, né? Que toda vez que vocês ouvirem alguém falar sobre treino polarizado, espero que vocês lembrem dessa live e consigam tomar decisões, consigam entender os porquês, tá legal? Ficou bem completa a live, beleza? Tô acabando aqui, vai ficar salvo no Instagram, depois vai ficar salvo no YouTube, aí depois vocês aproveitam para compartilhar com os amigos também. Valeu? Um abraço para quem ficou comigo até o final. Show de bola. Eu sei que esse horário 7h15 as pessoas estão cuidando da vida, né? Nem todo mundo consegue pegar aqui, parar, sentar e assistir uma live inteira nesse horário. Eu mesmo não conseguiria, né? Eu não conseguiria sentar e assistir uma live nesse horário, por isso que eu deixo gravado. Valeu? Um abraço, até mais. Bora. Putz, hoje eu não vou treinar, né? Provavelmente hoje eu não vou treinar. Não melhorei da gripe ainda, né? A gripe me pegou segunda-feira, eu tô meio capenga ainda, então talvez não vou treinar. Deixa eu ver o que o Hélio mandou aqui. Tá, Hélio, acabei demorando para te responder. Minha varia de acordo com a temperatura. Perfeito, Hélio, perfeito. Tem uma live que eu fiz há algum tempo somente sobre frequência cardíaca. Aí eu comentei todos os motivos que a frequência cardíaca acaba variando, né? Eu até pensei que o pessoal do grupo de conteúdos iria votar mais na frequência cardíaca, só que eu me enganei, né? Acabou votando mais ali no treino polarizado. Que foi interessante trazer essa temática, porque aí vocês vão ter uma luz bem consciente do que é e do porquê fazer e o porquê não fazer. Valeu, galera, um abraço, que eu vou tomar café da manhã aqui que eu tô com fome. Até mais. Uma ótima quinta-feira para vocês.